Bom dia a todos. Estando composto o nosso Tribunal Pleno, declaro aberta a sessão, cumprimentando inicialmente a todos os eminentes pares, o doutor representante do Ministério Público, os senhores servidores, os advogados, público presente. A ata da sessão anterior já fora disponibilizada e a estou dando por aprovada diante da ausência de manifestação. Alguns processos serão adiados em razão de pedidos de vista, que são os processos 39.473, o 20.880, o 45.877, que são os itens 2.1, 2.2 e 2.3 da pauta física. E ainda o 601.087 e o 601.007, respectivamente, itens 1.1 e 1.2 da pauta eletrônica. Dr. Paulo Sodré, hoje nós temos um único voto de Vossa Excelência, que é um voto vista. Então, sabendo dos seus afazeres inúmeros perante a Justiça Federal, nós vamos então dar continuidade a esse julgamento, para que Vossa Excelência possa se sentir liberado o quanto antes. É o 1.3 do PJE, é o 0600942, é uma representação por conduta vedada a agente público. O representante aqui é a Coligação para Mudar Mato Grosso e o representado é José Pedro Gonçalves Taques e Rui Carlos Ottoni Prado e ainda a Coligação Segue em Frente Mato Grosso. Esse processo é da relatoria do desembargador Pedro Sakamoto e Vossa Excelência está com vista e também com a palavra. Senhor presidente, bom dia, muito obrigado. Antes de rapidamente me dirigir ao voto, eu gostaria de fazer pequenas considerações, se Vossa Excelência me permite. Claro. É que a primeira sessão da qual eu participo, presidido por Vossa Excelência e na presença da desembargadora Marilson, eu faço parte dessa corte como juiz substituto e nesses 4 meses estive afastado por questões de saúde e não pude participar da posse de Vossa Excelência. Quero aqui desejar então a Vossa Excelência, desembargadora Marilson, e toda a sorte do mundo à frente dessa corte. Eu que estive aqui nos últimos 2 anos, na presidência do desembargador Márcio Vidal, na presidência da desembargadora Maria Helena, pude perceber quanto eles foram felizes com sucesso na gestão e não tenho a menor dúvida que Vossa Excelência não terá sucesso inferior, igual ou superior, é o que eu desejo a Vossa Excelência e toda a equipe, que certamente a equipe do TRE é muito competente e os membros dessa corte, da qual eu tive o privilégio de poder participar, sempre muito leais e muito capazes. Então não tenho a menor dúvida que Vossa Excelência terá êxito e é o desejo que eu tenho a toda a equipe. No que diz respeito ao processo, senhor presidente, é muito simples. O processo trata-se de uma ação por conduta vedada, na denominada Caravana da Transformação, já foi muito bem relatada pelo então desembargador Pedro Sakamoto, relator do processo. E a grande questão aqui era um distinguish que se fazia se a conduta vedada, se ela se fez acompanhar da propaganda e o pedido do voto em tempo. O que se constatou pelo relator e acompanhado pelo doutor Ulisses Rabaneda e pelo doutor Ricardo Almeida é exatamente esse distinguish. Embora possa ter ocorrido a conduta vedada, ainda que em tese pudesse ter ocorrido a conduta vedada, ela primeiro não se deu no período eleitoral, se é que ela ocorreu a conduta vedada, e não houve o pedido concomitante, e essa matéria diz muito respeito ao meu trabalho no ano passado. Eu fui coordenador de propaganda eleitoral, inclusive tive até alguma matéria, apreciei nesse sentido, da Caravana de Transformação. Então são 2 questões que por isso que eu fico muito tranquilo em acompanhar o relator, além do voto ter sido bem específico, esses 2 distingues. Primeiro, que não foi concomitante, e segundo, que não há prova de que mesmo lá no passado, durante a Caravana de Transformação, naquele caso concreto, tenha ocorrido o pedido de voto ou menção à campanha eleitoral futura. Então, como não havia nem desses 2 aspectos, fico muito seguro em acompanhar o voto do relator pela improcedência da ação. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Paulo. Então, diante da votação que já havia sido manifestada pelos demais membros, eu pronuncio o resultado. O tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a representação nos termos do duto
do voto do doutor relator e em dissonância com o parecer ministerial. Esse é o resultado desses autos. Doutor Paulo, muito obrigado pelas palavras. O senhor é sempre bem-vindo aqui e faço votos que nós tenhamos possibilidade de contar com a sua colaboração aqui no próximo ano, que nós teremos eleições. Será sempre muito bem-vindo. A sua experiência será muito proveitosa para o nosso tribunal. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Um bom dia a todos. Ela tá ali já, né? Por favor, pode chamar a doutora Vanessa para compor. Pode ficar. Preferência, né? Sustentação. Em mesa para julgamento, o 2.6, o processo número 724, é um recurso eleitoral com representação pela captação ou gasto ilícito de recursos financeiros da campanha eleitoral de Várzea Grande, eleições de 2016. O recorrente é Edilei Roque de Césaro e o recorrido é o Ministério Público Eleitoral. Nós temos aqui pedido de preferência aqui com sustentação oral. Estes autos são da relatoria do Dr. Jackson Francisco Coleta Coutinho, a quem passo a palavra para a emissão de relatório. Bom dia a todos. Trata-se de recurso interposto por Edilei Roque de Cesaro, vereador eleito pelo PTC no município de Várzea Grande, no pleito de 2016, contra a sentença proferida em representação movida pelo MP, que culminou na cassação de seu mandato, com fundamento em ofensa no artigo 30A da Lei 9.504/97. A decisão impugnada se lastreia em prova testemunhal e 2 recibos eleitorais assinados pelo recorrente, nos valores de R$1.000 e R$5.000, que foram levados a conhecimento do representante do Ministério Público por meio de notícia de fato, assinada pelo então vereador do município e candidato a vice-prefeito Fábio Saad. Segundo a denúncia, referidos recibos eleitorais teriam deixado de ser contabilizados no respectivo processo de prestação de contas, configurando dessa forma a ocultação de gastos eleitorais. Em suas razões, o recorrente alega em sede preliminar nulidade da decisão por cerceamento de defesa, porque se viu impedido de obter a realização de perícia grafotécnica nos recibos eleitorais que sustentam a representação, com o fim de comprovar a suposta falsidade dos documentos. No mérito, aduz que os recibos que servem como prova são material e ideologicamente falsos, porque foram preenchidos depois de assinados e revelam finalidade diversa da que efetivamente se prestaram. Eis que, segundo ele, os documentos em questão se referiam à produção e distribuição de materiais gráficos, tal como informado em seu processo de prestação de contas, jamais a entrega de dinheiro em espécie, como noticiados pelo parquê. Sustenta ainda que a decisão de primeiro grau se apoia em prova testemunhal singular de confesso adversário político em coalização com o artigo 368-A do Código Eleitoral. Alega ainda que os recibos em si são insuficientes para comprometer a moralidade do pleito, bem como que a pena aplicada, a cassação do mandato, é desproporcional à conduta narrada no feito. Requer, ademais, que antes do julgamento do recurso seja determinada a juntada dos recibos originais apresentados com a inicial da representação, posto que foram desentranhados dos autos por decisão do primeiro grau. Por fim, pugna pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para a nulidade da decisão ou pelo provimento do recurso com julgamento da improcedência do pedido formulado na representação.
O recorrente carreou para os autos nessa seara os documentos de folha 260/280. O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões às folhas 283 e 294 e requereu a manutenção da decisão. Em seu parecer escrito, a douta Procuradoria Regional Eleitoral se manifesta pelo afastamento da preliminar suscitada e pelo provimento do recurso. Eu só vou fazer uma complementação, é que houve um pedido de assistência do Polo Ativo, do Ministério Público, a qual eu deferi, tá? Que está representado aí pelo Dr. Rodrigo Cirineu. É o relatório. Esse pedido de assistência foi feito pelo Gilson Alcides Banegas, né? Isso. E aí, no caso, o advogado Dr. Rodrigo Cirineu. Isso. Ok. Eu passo a palavra ao advogado do recorrente. O caso é o... Só um minutinho aqui. O recorrente, vou falar primeiro. O advogado recorrente, o Edilei Roque César, é o doutor Rodrigo Geraldo Araújo, que está com a palavra. Sim, mas ele é o recorrente. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral, Dr. Gilberto Giraldelli. Quero cumprimentar ainda o excelentíssimo senhor relator, Dr. Jackson Coutinho, na pessoa de quem eu saúdo os demais membros desta corte. Cumprimento o ilustre representante do Ministério Público, os serventuários do Poder Judiciário e os advogados aqui presentes nesta sessão. Farei apenas algumas considerações. Existem muitas matérias discutidas neste recurso nominado, contudo, eu farei apenas algumas considerações que entendo serem relevantes para o julgamento em epígrafe. O recorrente, o senhor Edilei Roque, ele foi eleito para o cargo de vereador nas eleições do ano de 2016, no município de Várzea Grande. E tão logo ele sagrou-se vitorioso, o senhor Fábio Saad, que é o denunciante, que foi quem esteve no Ministério Público carreando esses documentos, esses recibos mencionados pelo relator, imediatamente o procurou e passou a fazer algumas exigências ao recorrente. Dentre essas exigências, era nomeá-lo futuramente como assessor na Câmara Municipal de Várzea Grande, bem como dar amplos poderes para que o senhor Fábio Saad pudesse transigir politicamente a eleição da mesa diretora de Várzea Grande. Essas investidas, aos poucos, se tornaram mais ativas e ao ponto que o recorrente se negou a atender os pedidos do senhor Fábio Saad, ele passou a ameaçar o recorrente de que iria tomar-lhe o mandato. Essas foram as palavras utilizadas pelo senhor Fábio Saad. Diante disso, o recorrente imediatamente procurou o Ministério Público Estadual e ofertou uma queixa-crime, informando a prática do crime de extorsão, já que o senhor Fábio Saad estava tentando permutar a questão política com essa questão de não denunciar suposta prática ilícita durante o período eleitoral. Ocorre que, tão logo, posteriormente ao ajuizamento dessa queixa-crime, o senhor Fábio Saad, corroborando a tese da defesa, foi até o órgão ministerial e comunicou ao Ministério Público de que possuía 2 recibos, um no valor de R$5.000 e o outro no valor de R$1.000, que supostamente tratavam-se de entrega de valores ao senhor Edilei. Aliado a isso, realizou o termo de declaração, trazendo algumas informações acerca do caso. Em decorrência dessa manifestação junto ao órgão ministerial e aos recibos, o Ministério Público intentou a presente representação e o magistrado de primeira instância a julgou procedente, cassando o mandato do recorrente.
Em sede de defesa preliminar e ainda em sede de recurso, a defesa trouxe alguns elementos que comprovam que esses recibos foram fraudados. Esses recibos, na verdade, não tratam-se de entrega de valores. Muito pelo contrário, esses recibos tratavam-se de quantidade de material gráfico. Como era feito o procedimento? O recorrente, assim como os demais candidatos daquela coligação, se dirigiam até o senhor Fábio Saad, e aí eu gostaria de fazer um adendo. Por que o Fábio Saad? Porque o Fábio Saad, além de correligionário do recorrente, os dois são do mesmo partido, do PTC, ele era o candidato a vice-prefeito da coligação. Então, o candidato a vereador ia até o senhor Fábio Saad, pegava o material fornecido pela majoritária e imediatamente assinava o recibo, comprovando o recebimento daquele material, o que posteriormente era enviado, evidentemente, para o setor de contabilidade, até para provar que o candidato retirou o material. E aí, a partir do momento em que ele assinava o recibo, o material era entregue, o próprio senhor Fábio Saad grampeava a espécie de material é recibo, e isso foi trazido ao Ministério Público Estadual. Inclusive, nós destacamos isso na defesa, que juntamente com o recibo há um santinho que fora devidamente grampeado, ou seja, comprovando a tese da defesa. O que fez o senhor Fábio Saad? E isso ele comprovou lá durante a instrução processual. Ele preencheu o recibo, acrescentou o símbolo cifrão, passando essa adulteração como se fosse um recebimento de valor. E aí nós temos dois questionamentos. Primeiro, o limite de gastos do recorrente era cerca de R$80 mil, ou seja, não teria motivo nenhum para que ele não declarasse o valor se efetivamente houvesse recebido. O segundo questionamento, o senhor Fábio Saad era candidato a vice-prefeito, já era vereador no município. Ele sabia que o procedimento de colaboração em campanha não poderia ser feito mediante a entrega de valores. Ele deveria seguir o procedimento determinado por essa justiça especializada. E ele não o fez. Ou seja, não é crível que candidato a vice-prefeito do segundo município do estado de Mato Grosso ia correr o risco de uma perda de mandato, caso fosse eleito, pela quantia simbólica, ínfima, de R$6 mil. Então, basta uma análise superficial, e nós pedimos a perícia, e esse pedido de cerceamento de defesa foi que nós pedimos a perícia grafotécnica, e aí o entendimento do magistrado fora no sentido de que o recorrente assumiu que ele assinou, então não caberia a perícia grafotécnica. Mas a perícia era no sentido de comprovar que os recibos foram fraudados, foram complementados posteriormente. E isso, eu peço vênia aos senhores, lá no Tribunal Regional do Trabalho, é muito comum essa perícia. Por quê? Porque eles entregam, às vezes, ao funcionário um recibo previamente assinado com valores e data, e o funcionário assina. Então, é uma perícia muito comum e muito utilizada naquela justiça para comprovar que a assinatura ou o preenchimento do recibo ocorreu posteriormente à entrega efetiva do material. E essa era a tese de defesa, o que não foi acolhido pelo magistrado de primeira instância. Então, senhores, só o fato do recibo ter sido adulterado pelo senhor Fábio Saad, que é o denunciante e se tornou um adversário político, por si só torna uma prova ilícita. Ele se torna uma prova ilícita. Ele não pode sustentar uma condenação em face do recorrente pela teoria do fruto da árvore envenenada. E aí, lá no nosso inciso 56 da Constituição Federal, é muito claro. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos.
Nesse sentido, senhores, reconhecendo a ilicitude desta prova, destes recibos que foram fraudados, resta tão somente o depoimento do denunciante, do senhor Fábio Saad. No depoimento do senhor Fábio Saad, ele afirma, e eu juntei inclusive no recurso nominado, o momento exato durante a gravação audiovisual em que ele confirma que, juntamente com o recibo, foram entregues material de campanha. Isso está em nossa peça recursal. Ainda que isso não seja levado em consideração, nós temos lá o artigo 368-A, conforme citado pelo senhor relator, que ele é bastante claro. A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à perda do mandato. Então, a partir do momento em que nós consideramos os recibos uma prova ilícita, o depoimento único e exclusivo do senhor Fábio Saad, que é o denunciante, ele jamais pode alicerçar a condenação do recorrente na perda do mandato eleitoral. E aí eu peço vênia aos senhores para ler um trecho de um acórdão de relatoria do ex-ministro Henriques Neves, no julgamento do RESP 23.830, em que ele fala o seguinte: para que a prova testemunhal possa ser considerada robusta e apta para fundamentar sentença condenatória, é necessário que ela seja corroborada por outros elementos de prova, testemunhais ou documentais, que afastem qualquer dúvida razoável sobre a caracterização da captação ilícita de sufrágio. Ou seja, não temos, no caso dos autos, prova suficiente para a manutenção dessa condenação em desfavor do recorrente. E aí eu peço aos senhores, na hora de apreciar o feito, que levem em consideração que existe uma queixa-crime protocolizada pelo recorrente antes mesmo do denunciante ir até o Ministério Público levar essa versão sem qualquer fundamento, com o único e exclusivo objetivo de prejudicar o recorrente. Além dessa queixa-crime, o que nos traz estranheza e causa, inclusive, indignação, é que, a partir do momento que o senhor Fábio Saad esteve no Ministério Público, se efetivamente tivesse entregado valores ao recorrente, ele estaria assumindo o cometimento de um crime eleitoral. E contra ele não há qualquer representação, não há qualquer inquérito policial tramitando pela suposta conduta realizada. Com base nesses fundamentos, é que eu peço aos senhores que deem provimento ao recurso para reformar a decisão de primeiro grau, considerando que as provas são frágeis, no sentido de manter a diplomação e manter o recorrente como vereador no município de Várzea Grande, em respeito aos princípios basilares dessa justiça especializada, dentre eles e principalmente o princípio da soberania do voto. É o que a defesa requer. Muito obrigado, senhores. Na sequência, como nós temos aqui assistente de acusação, o assistente do recorrido, eu indago ao doutor representante do Ministério Público Eleitoral se vai fazer uso da palavra, se vai dividir tempo, como é que Vossa Excelência quer tratar a questão? Senhor presidente, eu fui procurado ontem pelo doutor causídico, doutor Rodrigo Cirineu, que na condição de assistente me postulou que lhe concedesse tempo para também realizar sua sustentação oral. Nesse sentido, dada a confluência de entendimentos no caso em exame, eu concedi o requerimento do Dr. Rodrigo Cirineu, razão pela qual, portanto, no tempo regimental disponível ao Ministério Público, concedo-lhe a palavra para a sustentação. Uso integral, né? Então, com a palavra, doutor Rodrigo Cirineu, pelo tempo regimental de 20 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Gilberto Giladelli, excelentíssimo
Dr. Jackson, relator desse processo na pessoa de quem eu cumprimento os demais membros desse colegiado, excelentíssima vice-presidente, vereadora Marilsen, excelentíssima doutora Vanessa, agradeço a gentileza do Procurador Regional Eleitoral de me ter concedido esse tempo para falar em nome do assistente da acusação. Cumprimento também os servidores dessa casa e os advogados na pessoa do meu ex-adverso. Excelências, eu falo aqui na condição de assistente da acusação, assistente do Ministério Público. Até para explicar a versão trazida na tribuna de uma possível extorsão, o primeiro suplente, evidentemente, não embarcou nesse processo justamente para que aguardasse que as instituições filtrassem toda essa história. E as instituições filtraram. Se diz, mas foi uma possível extorsão que foi feita pelo Fábio Saad, que era então candidato a vice-prefeito, que teve desentendimento com o vereador. Tudo bem, isso poderia ter acontecido no mundo real. Mas o que aconteceu no mundo processual? Tudo isso não ficou comprovado. O que ficou comprovado foram os fatos que deram ensejo à cassação. Então, um promotor eleitoral averiguou os fatos, apresentou a representação, houvera a instrução processual, o juiz analisou todas as provas e todos os depoimentos testemunhais e chegou, então, à conclusão de que, de fato, esse ilícito eleitoral do artigo 30A ocorreu. Invertendo um pouco a ordem do que consta no memorial, aí o recorrente, enquanto representado, alega preliminar de nulidade do processo porque lhe foi cerceada a prova grafotécnica. Excelências, com todo respeito, essa prova é desnecessária porque a própria testemunha de defesa, a senhora Edinete, que seria a pessoa responsável pela prestação de contas dos candidatos e, por isso, responsável pela prestação de contas do recorrente, afirma em audiência, ao ver o recibo, que a assinatura era do recorrente. Então, ficou comprovado que a assinatura era do recorrente. Aí ele diz, mas eu precisava da prova grafotécnica para provar que esse recibo foi adulterado ou esse recibo foi preenchido a posteriores. Imagine, excelência, se no âmbito da justiça comum, todo executado numa execução de cheque fizesse um pedido de prova grafotécnica para dizer, eu assinei esse cheque em branco, mas esse cheque foi... a nossa dívida, na verdade, seria de 10 mil e não de 100 mil. Eu exijo uma prova grafotécnica para que os peritos comprovem que essa carta de crédito foi produzida a posteriori. Com todo respeito, é inadmissível esse tipo de pedido. Então, não há dúvida de que a assinatura é do recorrente, o próprio recorrente confessa que a assinatura é dele, e a questão é saber, eu assinei um recibo em branco. Excelências, com todo respeito, ninguém assina um recibo em branco. A questão da extorsão, portanto, não existem provas. A verdade real, a verdade que acontece no mundo, a verdade dos fatos, volta e meia não coincide com a verdade processual. E há um tribunal, há um juiz, o que importa é a verdade processual. E, processualmente falando, não há prova nenhuma dessa extorsão. Aí a discussão é, mas o denunciante dessa representação era adversário político. Excelências, na seara eleitoral só faz denúncia quem é adversário político. Por isso eu volto a frisar. Houveram 2 filtros, o filtro do promotor eleitoral de piso, o filtro do juiz, são 2 instituições independentes e diversas. A Procuradoria Regional Eleitoral teve a oportunidade de reexaminar esses autos e não verificou veracidade nas alegações de que essa prova seria decorrida da extorsão. Portanto, também não tem cabimento nenhum se alegar que essa prova seria ilícita por se tratar de uma prova decorrente de um crime. Não é disso que se cuida. Então, excelências, do que se trata os autos? O recorrente foi cassado pela prática do artigo 30A. Caixa 2. Por quê? Porque o volume não contabilizado na campanha dele chega próximo a 50% do volume total declarado. E o recorrente, eu faço uso de uma planilha que ele mesmo traz no seu recurso eleitoral para justificar, em caráter subsidiário, eventual desproporcionalidade da sanção. Ele fala, olha, é o seguinte, tem uma tabela de gasto de todos os vereadores que foram eleitos em Várzea Grande, e se você fizer a soma disso daí, você vai ver que esses 6 mil, eles não correspondem a um volume muito grande dentro da circunscrição de Várzea Grande. Só que acontece o seguinte, o parâmetro matemático que ele deveria ter utilizado é a sua própria prestação de contas. Ou seja,
Se observar, eu cito aqui, excelências, essa lista de gastos consta no memorial anexo que eu depositei atrevidamente na bancada de vossas excelências. Por exemplo, o primeiro colocado, Jânio Calixto, gastou 62 mil. Giza Barros, 23 mil. Chico Curvo, 26 mil. Fabinho, 47 mil. Ou seja, tem vereador que gastou 70, 60, 36, 68. Todos, com exceção do vereador Madureira, para ser sincero, todos gastaram no mínimo mais da metade dos recursos do que o recorrente gastou. Repito, como consta do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, o recorrente prestou contas onde está contabilizado o valor de 12.360 e o processo chegou à conclusão de que 6 mil foram gastos pela via não contabilizada, o que chega a 50%. Portanto, a argumentação do recorrente no que diz respeito aos gastos módicos de sua parte ou os gastos dos outros vereadores, na verdade, o complica mais ainda. Por quê? Porque esse gasto de 6 mil, esse recebimento desses recursos que não se sabe a origem e não se sabe como foram gastos, é sintomático de que, na verdade, muito mais valor foi omitido. E eu recorro, excelências, nessa oportunidade, à denominada teoria do pico do iceberg, que ela foi utilizada pelo TSE pela primeira vez na cassação do casal Capiberibe, logo quando entrou em vigência o artigo 41A, doutora Vanessa. Se dizia da questão probatória e tal, e o Procurador-Geral da Eleitoral, que também era Procurador-Geral da República na época, o doutor Roberto Gurgel, ele cita essa questão da teoria do iceberg, e eu vou citar um trecho transcrito nos memoriais que bem resume essa questão, que é a dificuldade probatória em ilícitos dessa natureza e de como a prova, que no caso não é indiciária, mas até mesmo a prova indiciária em algumas circunstâncias, ela se faz oportuna para efeito de desvendar esse tipo de ilicitude. Disse, então, o Dr. Roberto Gurgel naquilo que integra o acórdão do recurso especial 21.264 do Amapá. Temos aqui o que o ministro Nelson Jobim costuma chamar de pico do iceberg. Jamais teremos, senhora presidente, senhores ministros, em feitos dessa natureza, mais do que o pico ou a ponta do iceberg. Exigir que se tenha todo o esquema montado na sua integralidade é exigir o impossível. Daí a feliz escolha da figura do iceberg. Basta lembrar o Titanic, que teria naufragado por conta de um iceberg totalmente submerso. Revelar apenas a ponta do iceberg já demanda um esforço imenso. Mas exigir que tenhamos todo o iceberg exposto é exigir o impossível. É negar a aplicação da legislação eleitoral. Portanto, e aqui o recorrente, como tiro de misericórdia, fala, não, mas a gente tem que aplicar o artigo 368A do Código Eleitoral. E cita um precedente do ministro Henrique aqui da tribuna, o RESP 23.380. O artigo 368A realmente diz que, para a cassação, não é suficiente a prova testemunhal. Ele diz que a prova testemunhal, quando exclusiva, não pode ensejar a cassação. Mas aqui nos autos, excelências, e aqui esses autos contrariam o senso comum, porque na seara eleitoral fala, ninguém passa recibo de compra de voto, ninguém passa recibo de caixa 2, até prova em contrário, e o que ficou provado na instrução é que ele passou o recibo. Então você tem uma testemunha, que é o representante, que fez a representação no Ministério Público, confirma em juízo, assume, o advogado do recorrente pergunta, o senhor sabia que da forma como o senhor fez, o senhor estava praticando um crime? Ele falou, sabia. Mas isso não desnatura o depoimento dele. Se os órgãos de investigação não promoveram a abertura de inquérito policial contra ele, é outra questão. Agora, a questão fática é, ele entregou o dinheiro para o recorrente. Então, assim, tem o testemunho dele, tem a prova documental, tem a prova da outra testemunha de defesa que confirma que as assinaturas no recibo são do recorrente, e tem a prova da própria prestação de contas, que é um gasto módico, um gasto parco em se considerando os outros concorrentes. Daí o porquê da invocação da teoria do pico do iceberg, porque a própria quantia reduzida do gasto oficial pelo recorrente, como disse o advogado do próprio recorrente, no segundo maior município do estado, que é Várzea Grande, se admitir que um vereador consegue se eleger com 12 mil reais, excelências, com todo respeito, isso é sintomático de que, de fato, houvera
a figura do ilícito do artigo 30A. A questão, por fim, o artigo 30A exige proporcionalidade. Realmente, o artigo 30A exige, na aplicação da sanção, o postulado da proporcionalidade. A contabilidade oficial denuncia 12.630. O Caixa 2 comprovado nos autos é de 6.000, que quase chega a 50%. Por todos os precedentes, eu fiz questão de juntar no memorial, no parágrafo 4º, um precedente recentíssimo de outubro de 2018 da lavra do ministro Tarcísio, em que se manteve a cassação lá no TSE por prática do ilícito do artigo 30A, quando a irregularidade da campanha atingiu 54% do total arrecadado. Consta lá, o Tribunal ACO considerou que os fatos analisados foram dotados de gravidade suficiente, entre aspas. Mais de 50% do total de recursos da campanha não tiveram identificação de suas origens, além da constatação de Caixa 2, para comprometer a moralidade e a legitimidade do pleito. E aí dizer, como já tivemos a oportunidade de salientar na tribuna desse tribunal, a se prosperarem esses fatos, nós vamos fazer tábula rasa da legislação eleitoral. A se prosperar que quase 50% dos recursos não sejam contabilizados, não há razão de ser de prestação de contas. O postulado da proporcionalidade, no caso em apreço, justifica, pelo contrário, a aplicação da sanção. Daí que, excelências, com base nessas considerações, e também fazendo menção por final a uma jurisprudência que foi estabelecida pelo ministro Fux no recurso ordinário 122.086, de Tocantins. Esse caso, o ministro Fux foi escolhido redator para o acórdão que esse processo ocasionou a cassação do governador de Tocantins. A ministra Luciana Lossi tinha vindo com o voto pela absolvição e ele votou pela cassação. E dentre as várias figuras, se pegou a questão do Caixa 2. E ele fez questão de frisar o seguinte, assim como a teoria do pico do iceberg, ele traz a doutrina alemã do princípio do Ante-Maßverbot, que significa a impossibilidade da proteção deficiente por parte do Estado, doutor Peleja. Nesses casos, onde há dificuldade probatória, a exigência da prova ela não pode ser de tamanha complexidade como se dá em outras situações onde a prova é mais fácil de se constatar. Né? Diz o ministro, por sua própria natureza, o Caixa 2 é daqueles ilícitos cuja consumação ocorre longe do sistema de vigilância, acarretando significativa dificuldade probatória. Nesse caso, a exigência de prova exclusivamente direta para a condenação acabaria por estimular a impunidade. E, no final das contas, é o que o primeiro suplente vem aqui dizer. Fez uma campanha limpa, aguardou o desfecho do processo em primeiro grau para não embarcar em nenhum tipo de heresia ou nenhum tipo de aventura, mas verificou que a promotoria e o juiz verificaram de fato a ocorrência dessas ilicitudes e, por conta disso, solicitou assistência nesse tribunal para, em se confirmando a cassação, possa exercer o seu legítimo direito de assumir a cadeira no Parlamento de Várzea Grande. Então, com base nessas considerações, agradecendo mais uma vez a oportunidade que nos foi oferecida pelo Procurador Regional Eleitoral de realizar a sustentação em favor da tese acusatória, solicitamos o desprovimento do recurso para que seja mantida na íntegra a sentença condenatória. Muito obrigado, presidente. Retoma a palavra ao doutor Jackson Coutinho. Eu cumprimento os advogados pela belíssima sustentação. Preliminar de cerceamento de defesa. Deixa eu liberar aqui, peraí. Alega o recorrente que a sentença é nula em decorrência de suposto cerceamento de sua defesa. Eis que o requerimento de realização de perícia nos documentos que instrui a representação foi indeferido, o que considera fundamental para desconstituir o conteúdo de tal prova como verdadeiro.
Alerto neste ponto que, ao contrário do afirmado no parecer ministerial que atua nessa instância, a perícia foi requerida pelo recorrente na petição de defesa prévia, elaborada no curso da representação. De toda forma, a nulidade não se configura por duas razões, a saber, 1. O recorrente assumiu expressamente que assinou os recibos eleitorais, cujas fotocópias encontram-se encartadas nas folhas 10 e 15 verso. 2. Resta evidente, em revista a essas mesmas fotocópias, que o preenchimento dos recibos por ter se dado a qualquer tempo, quer na presença do recorrente, quer não, mas no seu modo de ver a presença de suas vias originais, não é determinante para se descortinar a veracidade material e ideológica dos documentos, frente às provas testemunhais colhidas nas folhas 150/153. Necessário acrescentar, além disso, que o recorrente também ofereceu notícia-crime contra o denunciante Fábio Saad, atribuindo-lhe a prática de tentativa de extorsão que teria se dado, segundo afirma, justamente em decorrência da ameaça daquele de preencher os recibos de modo que o prejudicassem. Por conta dessa acusação, foi instaurado inquérito policial em desfavor do Fábio Saad, procedimento para o qual os recibos originais foram encaminhados. Vinha desentranhamento desses autos conforme certidão de folha 15. Com esses breves apontamentos e por entender sobretudo que o conteúdo material dos recibos via original ou não inclina-se para o mérito da própria representação, rejeito a preliminar. Rejeito, por consequência óbvia, o pedido do recorrente para que os recibos eleitorais sejam carreados aos autos para o julgamento deste recurso. É como voto preliminar. Como vota a desembargadora Marilce Andrade? Acompanho. Doutor Ricardo Gomes. Doutora Vanessa se encontra ausente nesse minuto, mas já adiantando, o doutor Antônio Peleja. É com o relator. Doutor Mário Cono. Acompanho. Vamos aguardar só o retorno da doutora Vanessa. Doutora Vanessa, nós estamos votando a preliminar, cerceamento de defesa e o voto de Vossa Excelência. Acompanho o relator. Eu também acompanho, volto a palavra ao eminente relator para voto de mérito. Conforme relatado, a cassação do mandato do recorrente se deu por suposta ofensa ao artigo 30A da Lei Eleitoral, na medida em que ele teria recebido, sem contabilizar em seu processo de prestação de contas, o total em espécie de R$6.000 em duas oportunidades, do responsável pelo comitê financeiro que geria as campanhas dos candidatos do PTC, o senhor Fábio Saad, concorrente ao cargo de vice-prefeito pelo mesmo partido. Aí eu trago aqui, diz o artigo 30A, e eu ponho ele na íntegra aqui. De introito, ressalto que o ajuizamento das ações eleitorais e a aplicação das sanções nelas previstas reclama prudência, sob pena de amesquinhar a rigidez do processo democrático, máxime porque se pode perpetuar um indesejável cenário de insegurança jurídica. RESP 570/35, São Paulo, ministro Fux. Pois bem, a cassação de mandato de candidato eleito, com base no dispositivo, depende predominantemente da comprovação da conduta de captação ou gasto ilícito de recursos durante a campanha eleitoral. Nesse contexto, é de se verificar que pesa em desfavor do recorrente uma sentença condenatória fundada em prova documental e no depoimento de uma testemunha, vale dizer, a mesma que o acusa do recebimento dos valores não contabilizados, ora entregue pessoalmente pelo denunciante, ora por meio de uma terceira pessoa. Sobre os recibos eleitorais, juntados como provas documental, duas considerações a fazer. 1. As assinaturas constantes nos documentos são do recorrente e o preenchimento deles pode ter se dado a qualquer momento. 2. O conteúdo material e ideológico dos recibos pode ser verdadeiro ou não, já que resta incontroverso nos autos que o preenchimento deles não se deu na presença do recorrente. Vejamos sobre isso o que diz a própria testemunha Fábio Saad em seu depoimento prestado em juízo, em audiência realizada no dia 22 de junho de 2017. Vou ler só a parte negritada.
E mais, R$1.000 da mão... o recorrente pegou R$5.000 da sua mão e mais R$1.000 de mão de outra pessoa de nome Eliane Campos. Que Eliane Campos trabalhava no comitê e entregou pessoalmente o valor recorrente. Que a sua esposa estava presente quando entregou o dinheiro ao recorrente. Que precisou fazer um empréstimo bancário para entregar o dinheiro ao recorrente e que tinha como provar tal fato. Que só denunciou o ocorrido ao Ministério Público na data do dia 20 de 12 de 2016. Que dispunha de mensagem de WhatsApp como prova para anexar ao juízo. Que preencheu o recibo de R$5.000 em todos os campos. O recorrente só assinou na sua presença. Que o outro recibo de R$1.000, provavelmente preenchido pela Eliane Campos, que a Eliane entregou pessoalmente o recibo e afirmou que havia entregue o dinheiro ao recorrente. Sabia que estava cometendo crime. Que ao entregar o valor de R$5.000 ao recorrente, grampeou junto um pacote de santinhos. O depoimento da testemunha, que inclusive foi o autor da denúncia e coautor na conduta ilícita, lança mais dúvida e inconsistência do que a verdade capaz de conduzir a um decreto de cassação de mandato eletivo. Ao analisar o conjunto probatório, é impossível dissociar os recibos eleitorais irregulares da imagem do principal depoente, senhor Fábio Saad. Fato que não permite inferir a existência de uma prova segura, inequívoca e robusta da conduta do artigo 30A da Lei das Eleições. Isto porque poderia o depoente, ao fazer a denúncia junto ao Ministério Público, ou o próprio Ministério Público, a fim de corroborar com suas alegações, ter trazido à baila os comprovantes dos empréstimos bancários que afirma ter contratado para emprestá-lo ao recorrente. Poderia ainda ter trazido também, a fim de corroborar com o arcabouço probatório, as conversas via aplicativo WhatsApp, que alega ter tido com o recorrente que, abre aspas, pediu ao depoente que levasse o dinheiro a ele para pagamentos de fiscais eleitorais. Neste alinhavar, o autor da representação sequer arrolou a outra testemunha, a outra pessoa que muito contribuiria para a elucidação dos fatos, a senhora Eliane Campos, vez que, segundo o depoente, havia entregue o valor de R$1.000 e também preenchido um dos recibos. Desta forma, tudo leva a crer que o preenchimento e a finalidade desses recibos foram manipulados pelo depoente, cujo propósito, para tanto, não é possível desvendar nesses autos. A dúvida, no entanto, é enorme, já que ele próprio, o depoente, admite no final de suas declarações em juízo que, ao entregar o valor de R$5.000 ao recorrente, grampeou junto um pacote de santinhos, fato este que converge com o que foi delineado pela testemunha Ednete Leontina Pinto de Souza, também compromissada em juízo. Peço vênia só para ler a parte negritada. Que o modelo de recibo que lhe foi apresentado era utilizado para essa finalidade, ou seja, entrega de material de campanha. Enfatizou que os recibos eleitorais se referiam a materiais de propaganda e eram iguais aos apresentados pelos outros candidatos, que recebia em sua sala uma nota fiscal global correspondente aos materiais de propaganda e que o valor nela constante devia ser distribuído para a campanha de todos os candidatos. Que o recibo era entregue em branco, junto com santinhos e outros materiais de propaganda, e só após serem lançados no processo de prestação de contas, os candidatos eram preenchidos. Assim, entendo que não há provas seguras para que haja um decreto de cassação de mandato. Aliás, os simples elementos incendiários, desvestidos de maior consistência probatória, não se revestem, em sede judicial, de idoneidade jurídica. Não se pode, tendo-se presente o postulado constitucional da não culpabilidade, atribuir relevo e eficácia a juízos meramente conjecturais, para um fundamento neles apoiar um inadmissível decreto de cassação. É um trecho do RESP do 21.264 do ministro Carlos Veloso. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é uníssona ao afirmar que, para a caracterização de captação de sufrágio e de arrecadação de gastos ilícitos de recursos, previstos no artigo 41A e 30A, respectivamente, é indispensável, em razão da gravidade das penalidades aplicadas, a presença de provas contundentes dos atos praticados. Assim, ainda que latente a fragilidade probatória, incide ainda na espécie o artigo 368A do Código Eleitoral, que assim dispõe: a prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que lhe possam levar à perda do mandato. E arremato citando um voto com relação sobre a incidência do artigo 30A, que exige a comprovação do ato qualificado de obtenção ilícita de recursos para financiamento de campanha ou prática de caixa 2, o que não restou evidenciado nos autos.
Assim, não há como cassar o mandato eletivo quando nos autos há um conjunto probatório a partir de uma testemunha parcial, frágil e contraditória, inclusive com a presença de provas inconclusivas obtidas mediante procedimento questionável e duvidoso, posto que qualquer condenação exige um laço probatório robusto, capaz de afastar qualquer dúvida acerca dos fatos ocorridos, oferecendo segurança ao julgador. Portanto, com essas considerações, dou provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente a representação. É como voto. Como vota a desembargadora Marilson? Da análise que pude fazer aqui, ouvindo atentamente a sustentação oral de ambos os advogados e a fala do doutor do Ministério Público, percebe-se, como bem lançou no voto o eminente relator, que para que houvesse a confirmação dessa sentença seria necessário um plus no tocante à prova colhida durante a instrução probatória. Então, houve algumas falhas na instrução probatória que não vieram a secundar a acusação lançada pelo recorrido. Por exemplo, ele alega que fez empréstimos bancários. Essa prova é muito fácil de ser obtida. Simplesmente solicita ou apresenta, né, o próprio interessado pode apresentá-las em juízo a fim de que possam somar a denúncia ofertada. Há uma outra pessoa também envolvida, segundo consta, uma senhora de nome... Estou com uma dificuldade de... Eliane Campos. Eliane Campos, exato. Esta senhora também não foi ouvida e ela poderia corroborar a prova até então apresentada. Faltando, então, esses elementos probatórios, nos converge para a conclusão trazida pelo eminente relator. Não há possibilidade de manter uma sentença com base em elementos probatórios frágeis e insuficientes a amparar esse resultado firmado pelo magistrado sentenciante. Portanto, eu acompanho o eminente relator. Doutor Ricardo Almeida. Senhor presidente, na linha do que foi já exposto pelo eminente relator e pela desembargadora Marilson, eu também observei que o conjunto probatório ele é bastante acanhado e algumas coisas chamam a atenção. O fato da própria pessoa que diz ter dado o dinheiro, né, ser uma espécie, ele não pode jamais ser tratado como testemunha. Ele foi o próprio, ele mesmo confessa que ele entendia que era ilícita a prática que ele estava fazendo e, portanto, ele é quase que um delator, né, do fato. E, portanto, tratando ele como alguém que eventualmente, hipoteticamente, praticou o ato ilícito eleitoral, o processo deveria estar acompanhado para um juízo condenatório de outras provas nesse sentido, o que não ocorreu, de modo que eu também não tenho dúvida de acompanhar o eminente relator e dar provimento ao recurso. Doutora Vanessa, como vota? Peço vista. Doutor Antônio Peleja. Aguardo. Doutor Mário Cono. Nesse caso, eu vou antecipar o voto até para evitar que mais uma sessão que se possa chamar ou prolongar, porque já firmei meu convencimento a esse respeito. É uma testemunha, no mínimo, bem no mínimo, suspeita. A suspeita recai: por que teria emitido os recibos? Ele alega que teria feito em relação a vários outros candidatos. Por que denunciou um só? Ele aguardou, depois das eleições, o resultado de promulgação, diplomação, para fazer a denúncia.
Que interesse tinha ele, sabendo que poderia, inclusive, ser prejudicado? Como disse o doutor Ricardo, nem sei se poderia, quer dizer, na verdade, sei, não poderia ser ouvido como testemunha, talvez como um informante, mas sempre com ressalvas, face a vários interesses que levam à presunção de ilicitude por parte da própria testemunha. Outras provas poderiam e deveriam ter sido colhidas nos autos, como realmente esse empréstimo bancário que ele alega que não veio prova, testemunha que teria assinado outro recibo e sequer foi chamado ao processo para se manifestar a respeito. Essa questão dos santinhos e pregoados juntos pode realmente levar à conclusão que se trata para que são santinhos ou não. Ou seja, não há substância probatória suficiente para uma condenação. E assim eu voto com o relator. Eu vou aguardar também o pedido de vista. Então, fica adiada a conclusão do julgamento em razão do pedido de vista formulado pela doutora Vanessa Curti, a terceira vogada. Temos aqui uma continuação de julgamento. É o 2.4. Isso aqui é falta física, né? Deu uma falta física, processo 48.026. É um recurso eleitoral em ação de investigação judicial eleitoral. O recorrente é o Ministério Público Eleitoral, o recorrido Andeburgo Franklin da Silva e o Leonardo Farias Zampa. O pedido de vista foi formulado pelo Dr. Ricardo Almeida, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu vou proferir um voto oral, até porque a questão é até fácil de se explicar. Aqui, a divergência instalada pelo voto do eminente Dr. Jackson, acompanhado pela desembargadora Marilce, afasta a questão da coisa julgada, e eu já antecipo que acompanho a divergência pelos seguintes fundamentos. O artigo 96b, parágrafo 3º, de fato, realmente diz o seguinte: se proposta ação sobre o mesmo fato, apreciado em outra cuja decisão já tenha transitado em julgado, não será ela conhecida pelo juiz, ressalvada a apresentação de outras ou novas provas. Todavia, senhor presidente, eminentes pares, o dispositivo ora mencionado tem sofrido muitas críticas no meio jurídico eleitoral, inclusive com algumas decisões já no sentido de analisar esse dispositivo com grano Salles. Por quê? Porque nós sabemos que no direito eleitoral o juiz ele não está adstrito ao pedido que é formulado simplesmente na ação, e sim aos fatos. E, portanto, pode o mesmo fato ser arguído numa outra ação eleitoral, de modalidade diversa, com o SPEC, por exemplo, mais amplo, e o juiz eleitoral, naquela outra ação, por exemplo, uma AIGE, como é o caso, o juiz eleitoral chegar a uma configuração jurídica diversa daquela que já foi julgada numa ação anterior. Para exemplificar isso, o próprio caso já se enquadra nessa modalidade. O que nós temos aqui? Uma representação por conduta vedada, que foi julgada num primeiro momento, portanto, seguindo o rito das representações por conduta vedadas, que é um rito mais simplificado, previsto em lei ordinária. E agora nós temos uma AIGE, que tramita pelo rito da lei 64/90 e que pode o juiz eleitoral chegar a uma conclusão jurídica diversa, porque, como eu disse, o SPEC é mais amplo. Pode ser analisado o mesmo fato sob a luz de um abuso de poder econômico, um abuso de poder político,
e, enfim, outras modalidades de abuso, inclusive com condenação em inelegibilidade. De modo, senhor presidente, que mesmo no caso presente, se tratando do mesmo fato já julgado naquela representação por conduta vedada, entendo que não incide o artigo 96, parágrafo 3º, porque nós estaríamos, de uma certa forma, limitando a atuação da Justiça Eleitoral. E eu quero aqui, para encerrar o meu voto, citar um precedente da ministra Rosa Weber, que é o RESP em agravo regimental em recurso especial eleitoral 29.409, do município de Miguel Leão do Piauí, aonde diz na parte que nos interessa o seguinte: a parcial procedência do pedido formulado na representação por conduta vedada, que implicou, na primeira instância, a absolvição do candidato a vice-prefeito, que é o caso aqui, na primeira instância houve também absolvição, não impede julgamento de ação de investigação judicial eleitoral proposta por autor diverso para análise de abuso de poder que pode culminar na condenação da chapa majoritária. Não há caracterização de coisa julgada. E com essas breves considerações, senhor presidente, eu acompanho peço vênia ao relator, mas acompanho a divergência. Como vota a doutora Vanessa? Eu acompanho a divergência. Também vou pedir vênia, mas vou acompanhar a divergência exatamente com esses fundamentos que foram agregados ao voto inicialmente divergente do Dr. Jackson Francisco, para que possa se proporcionar um espectro maior de análise da questão, que muitas vezes, sob determinado rito mais abreviado, mais específico, possa não configurar algum tipo de ilícito eleitoral. Mas, nesse caso, dada a amplitude da modalidade que nós estamos julgando, que é uma ação de investigação judicial eleitoral, me parece ser mais prudente realmente que nós possamos adotar esse pensamento, de forma que eu também vou acompanhar a divergência, pedindo vênia ao eminente relator. E então fica anunciado, fica rejeitada essa prejudicial de coisa julgada, e volta a palavra então a Vossa Excelência para que se pronuncie sobre a questão meritória. Presidente, conforme relatado, o Ministério Público Eleitoral pleiteou a aplicação da multa eleitoral decorrendo da prática da conduta vedada nos autos 259. Libera o voto. Liberei, não? Então, só ressaltando, a sentença foi de improcedência. Essa sentença foi de Eu só gostaria de pedir aqui uma retificação. Eu tive que retificar esse voto, já o fiz aqui. Eu só vou pedir até para minha assessoria trocar esse voto aqui, porque eu tive que dar só uma formatada por causa do afastamento dessa prejudicial de coisa julgada. Então eu começo assim, nesse voto que vai ser inserido, se o Zaqueu não está aí, que ele pudesse me ajudar, mas assim, eu vou só excluir esse voto, tá? Eu vou excluir esse voto. Já excluí esse voto e a minha assessoria vai incluir o voto adequado. Enquanto isso, eu vou proceder à leitura, senhor presidente, se Vossa Excelência me permitir, tá? Os fatos aqui descritos já foram julgados quanto à imputação de conduta vedada
agente público em campanha nos autos do processo 259, em sede de representação por conduta vedada pelo mesmo juiz eleitoral. A sentença concluiu que, não haverem restado provados em sua integralidade, tá, entre aspas, os fatos descritos em inicial, bem como por não se revestirem de gravidade e repercussão suficientes para afetar a normalidade das eleições, fecha aspas, e julgou improcedente a representação por conduta vedada. O fato de o Ministério Público não ter recorrido da mencionada sentença retira, a meu sentir, sobremaneira a força do recurso ora apresentado, porque se trata dos mesmos fatos, demonstrando conduta um tanto quanto contraditória por parte do órgão ministerial. Da maior relevância ao parecer exarado pela própria Procuradoria Regional. Quem inseriu? Você está vendo? Da maior relevância ao parecer exarado pela própria Procuradoria Regional Eleitoral, que conclui, tal qual a sentença do juiz Acó, pela falta de elementos probatórios suficientes a comprovar a gravidade das condutas dos representados. Sem adentrar na complexa discussão sobre a conexidade da ação julgada nos autos 259 com esta, pode-se abordar o mérito da questão para concluir que o recurso não merece prosperar em relação a nenhum dos recorridos, pois que não é evidenciado abuso do poder político. Naqueles autos, como nesse, discute essa caracterização do ilícito do 73.3 da Lei 9.504, que é a cessão de servidor público ou de seu serviço para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido ou coligação durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor empregado estiver licenciado. Reproduz, nesse momento, trecho da sentença que, na análise das provas, concluiu que havia nos autos a comprovação dos seguintes fatos narrados. Então, esses fatos que restaram. Envio por parte do representado Ademburgo de 7 e-mails em dias alternados entre 8 de agosto e 27 de setembro, durante seu horário de expediente junto à Prefeitura de Novo São Joaquim. Comparecimento do representado Andemburgo à sede do Ministério Público Eleitoral em dia de expediente regular junto à Prefeitura de Novo São Joaquim. Existência de arquivos nos 4 computadores apreendidos na sala de licitação da Prefeitura de Novo São Joaquim, contendo expressões relacionadas ao tema eleição. A sua análise acrescentou ainda que, no momento do cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão, não foram relacionados os computadores com os funcionários que trabalhavam no local de efetivação da medida. Constou do respectivo termo que 4 servidores trabalhavam no referido espaço, tendo sido apreendidos 4 computadores. Contudo, não foram correlacionados os objetos com seus respectivos usuários. O laudo pericial de folhas 118 e 131 aponta a existência de arquivos contendo expressões genericamente relacionadas ao tema eleição, sem, contudo, identificar os seus conteúdos e datas. Tais contestações levaram o juiz singular, após considerar as razões finais do autor da ação, a concluir que, abre aspas, não se extraiu qualquer vinculação específica entre o resultado da prova pericial e os fatos narrados na petição inicial, não se podendo presumir que referidos arquivos tenham sido produzidos pelos representados por ocasião do período pré-eleitoral de 2016, fecha aspas, bem como que a prova colhida em juízo não corroborou o quanto descrito em inicial. Relativamente à prova testemunhal, a magistrada pontuou que Vanderlan Gondim Silveira, contador e funcionário efetivo da Prefeitura, mesmo tendo declarado que apoiou a coligação adversária dos recorridos, disse ter visto o candidato Elias em 2 ocasiões na Prefeitura, mas que não viu material de campanha também na Prefeitura. Por seu turno, a testemunha Leandra Oliveira Douzan, assessor jurídico do município, declarou que não presenciou qualquer conduta irregular por parte dos representados de outras pessoas. Jéssica Sotero declarou ter procedido a desconto de 5 faltas do representado Ademburgo. Então, assim, esse período foi descontado dele. Finalmente, a testemunha Geraldo Pregoeiro narrou ter trabalhado com o representado na sala de licitações no período eleitoral, não havendo presenciado reunião de cunho político no local de trabalho. Consta ainda da sentença que as demais testemunhas igualmente narraram não ter presenciado os representados exercido atividade de cunho eleitoral ou nas dependências da Prefeitura Municipal. Então, é fato que não ficou evidenciado que o então prefeito Leonardo Farias, primeiro recorrido, de qualquer modo tenha cedido ou autorizado que o servidor municipal Ademburgo, segundo recorrido,
para comitê de campanha eleitoral em horário de expediente normal. Não há ato formal do prefeito nesse sentido, nem elemento que leve a crer que tenha havido ordem, mesmo que oral, para que o servidor se ausentasse do serviço para tratar de assuntos políticos partidários. Aliás, conforme constou do parecer exarado pela Procuradoria Regional Eleitoral em sede recursal, a testemunha Leandro Douzan, servidor... Conforme constou do parecer exarado pela Procuradoria Regional Eleitoral, Leandro Douzan, testemunha, servidor concursado e à época dos fatos procurador do município, declarou que trabalhava no mesmo prédio que atuava Ademburgo e narrou que ele mesmo cuidou para que não houvesse politicagem na casa do Poder Executivo, afirmando que o recorrido e então prefeito Leonardo eximiu-se de qualquer ato com as consequências jurídicas negativas que poderiam advir do período eleitoral, inclusive as condutas que houvesse servidores, fecha aspas, o trecho do parecer. A jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que não se pode presumir a responsabilidade do agente público para fins de configuração da conduta vedada, prevista no 73.3, inciso 3 da Lei 9.504. De outra senda, andou bem a sentença de primeiro grau quando assentou que os testemunhos constantes na mídia costada às folhas 513 também não conduzem à conclusão de existência de conduta reprovável por parte do recorrido a Ademburgo, o servidor. Os depoimentos de Leandro Douzan e Geraldo Sobrinho, respectivamente, assessor jurídico e pregoeiro, em que eles afirmaram que nunca presenciaram as circunstâncias relacionadas com a representação, também são relevantes para afastar a imputação de abuso de poder e conduta ilícita por parte dos recorridos, que é o que se discute aqui. Aquela parte era conduta vedada, aqui o espectro é mais amplo, doutor Ricardo, que é abuso de poder político. Tá? Mesmo contundente testemunho do servidor Vanderlan Gondim Silveira, contador da prefeitura, apoiador de coligação diversa, que declarou que nunca vira material de campanha dentro da prefeitura, mas disse ter visto o recorrido a Ademburgo que ele portava, vez em quando, um livro preto, possivelmente relacionado com as atas partidárias. Isso não contém elementos que tragam a certeza necessária à condenação, dada a vagueza das afirmações e o estado de espírito claramente partidário da testemunha. As comunicações que vieram à luz pela devassa que se fez em e-mail pessoal do recorrido a Ademburgo também revelam pouca ofensividade da conduta. É de se aplicar assim o critério da razoabilidade, considerando que, primeiramente, o e-mail é pessoal do servidor e não da prefeitura. Depois, que conforme apontou a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer, os 7 e-mails ocorreram em momentos esparsos e em demonstração de boa-fé, trataram de assuntos com a Justiça Eleitoral e com a Promotoria Eleitoral, não chegando a ser relevante para a caracterização da cedência de servidor. A existência nos computadores apreendidos de arquivos apenas genericamente relacionados às eleições, mas que não demonstram um labor contínuo e determinado do servidor em assuntos partidários, tampouco são suficientes para corroborar a representação feita. Também é a favor dos recorridos o fato de que os dias em que o servidor se afastou do seu expediente foram descontados de seu salário, demonstrando que a Fazenda Pública não remunerou o recorrido de Ademburgo enquanto cuidava de assuntos partidários. E a esse respeito eu trago aqui a colação um trecho do livro Direito Eleitoral Aspectos Processuais, que pontua que o servidor não pode atuar em prol da candidatura no local do trabalho ou durante expediente normal, nada impedido que atue fora do horário de expediente, ainda durante as férias de minha lavra. Esse trecho e citei José Jairo Gomes no mesmo sentido, possibilitando essa atuação desde que guardada a discrição e não seja no momento do trabalho. Citei aqui um julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Pará,
no mesmo sentido também. E o Tribunal Superior Eleitoral já assentou não se cuidar de uso indevido, desvio, abuso de poder econômico político quando há ausente comprovação quanto à coação de servidores para participar de campanha ou de recrutamento para atuarem como fiscais no dia da eleição, provada tão somente a atuação voluntária e fora do expediente, não há como reconhecer o abuso de poder político. Nessa esteira, em sede recursal, manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral que, muito embora o servidor não possa atuar em prol de candidatura em horário normal de expediente, nada impede que em horário diverso engaje-se em campanha e participe do processo político eleitoral, sendo que os elementos são frágeis para demonstrar que o recorrido a Edimburgo o fez em horário expediente. Ainda, o fato de ter sido descontado de seu salário o dia em que se afastou os dias, para tratar de assuntos partidários, descaracteriza a conduta. O parquê, ainda que eu estou fazendo a digressão dele, concorda com a sentença, no sentido de concluir que as testemunhas não indicaram propaganda indevida em local público. Ainda o parquê salienta que o depoimento de Vanderlan extrai que o mesmo não avistou circulação de material eleitoral na campanha na prefeitura. Destaca ainda o fato que os documentos apreendidos relacionados à campanha eleitoral estavam na mesa do servidor e não expostos a indicar o manuseio recente em horário de expediente. Conclui o próprio Ministério Público Eleitoral que, abre aspas, não há nos autos provas vigorosas, diretas ou indiretas, de que os recorridos tenham utilizado os serviços do servidor público ou feito o uso da máquina pública em benefício de seu comitê de campanha eleitoral durante o horário de expediente, e opina pelo desprovimento de recurso. Segundo a ótica do TSE, as condutas vedadas podem vir a caracterizar abuso de poder político, devendo ser levadas em conta as circunstâncias, o número de vezes e o modo em que praticadas, bem como a quantidade de eleitores atingidos, para se verificar se os fatos têm potencialidade para repercutir no resultado da eleição. Não obstante o fato de que, com o advento da Lei Complementar 135, não mais seja necessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta, e sim a proporcionalidade, entre aspas, entre gravidade da conduta e lesão perpetrada ao bem jurídico, forçoso reconhecer que nos autos nenhuma nem outra restaram cabalmente comprovadas. Portanto, ante exposto, voto pelo desprovimento do recurso. Como voto, senhor presidente? Obrigado, senhor. Como vota, doutor Mário Cono? Com o relator. Doutor Jackson Coutinho. Desembargadora Marilson. Acompanho. Doutor Ricardo Almeida. Doutora Vanessa Gasque. Com o relator. Também acompanho o relator. E, então, no mérito, nós já havíamos pronunciado, os afastamentos da questão de ordem, da rejeição da preliminar de coisa julgada. No mérito, fica por unanimidade negado o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Esse é o resultado. Em mesa para julgamento, o 2.5, processo 4703, é um recurso eleitoral, representação por doação de recursos acima do limite legal. O recorrente é Merielle Leles Rodrigues dos Santos. O recorrido ao Ministério Público Eleitoral, o relator é o doutor Jackson Coutinho, que está com a palavra. Trata-se de recurso aviado por Merielle Leles Rodrigues dos Santos contra a decisão proferida pelo juízo da 20ª Zona Eleitoral, que julgou representação ofertada pelo Ministério Público por doação em excesso, realizada no pleito de 2016, condenando-o ao pagamento de multa no valor de R$ 1.400 em virtude do descumprimento. A recorrente foi julgada à revelia, posto que, citada para responder à representação, preferiu se manter inerte. Nas razões apresentadas, ela alega incompetência do juízo da 21ª Zona Eleitoral de Lucas para processar e jogar a representação, posto que a doação teria sido dada ao candidato Dourados MS. No mérito, alega que não houve irregularidade na doação, que se constituiu em cessão de um veículo automotor para candidato naquelas eleições. Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral suscita preliminar de intempestividade do recurso. Sustenta que o silêncio da recorrente prorrogou a incompetência do juízo da 21ª Zona Eleitoral para processá-la e julgá-la. E, no mérito, opina pelo desprovimento recursal. No parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta no mesmo sentido do parquê de primeira instância. O relatório. Ouçador da Procuradoria. Senhor presidente, eu ratifico o parecer escrito pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo seu desprovimento. Ratificado, volta a palavra ao eminente relator.
Tá abrindo aqui. Na verdade, aqui eu estou conhecendo de ofício a intempestividade da peça recursal apresentada, porque ela foi, como ela foi revel, de acordo com o artigo 346, o prazo para começa a contar da publicação do ato decisório. Muito embora a gente tenha enviado aqui, foi enviado para ela um AR, a decisão publicou, ela somente 30 dias depois ela apresentou o recurso de apelação, o recurso eleitoral. Então, e os prazos contra revel que não tenha patrono fluirá a partir dessa data. Então, com esses argumentos, eu não estou conhecendo do recurso eleitoral. Liminar levantada, né? Citada de intempestividade. Desembargador Marilson? De acordo. Doutor Ricardo? Doutora Vanessa? Com o relator. Doutor Antônio Peleja? Relator. Doutor Mário Cono? Acompanho. O tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar da intempestividade nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Em mesa, o 2.7, que é o processo 31783, é um recurso eleitoral de prestação de contas. O recorrente Percival Santos Muniz. O relator é o doutor Ricardo Gomes de Almeida, a quem passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso interposto por Percival Santos Muniz, em face da sentença proferida pelo juiz da 46ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas do candidato referente às eleições de 2016. O douto magistrado desaprovou as contas em razão das irregularidades apontadas no parecer técnico. O recorrente interpôs embargos de declaração e, na oportunidade, juntou novos documentos aos autos. Por sua vez, o juiz de primeiro grau rejeitou os embargos e declarou preclusas as novas provas acostadas. Em razões recursais, o recorrente juntou novos documentos e pugna pela apreciação dos mesmos, assim como pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requer a tramitação em segredo de justiça. Requer ao final o provimento do presente recurso, a fim de que se reforme a sentença a hora haver gastada e que suas contas sejam aprovadas com ressalvas. A douta Procuradoria manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. O senhor procurador? Ratifico, senhor presidente. Ratificado, retorna a palavra. Senhor presidente, eu vou resumir. É simples a questão. Por favor. Aqui tem 3 irregularidades bastante graves. A primeira é dívidas de campanha declaradas na prestação de contas final no valor de R$ 189.740,80, cujos valores foram pagos com recursos próprios não declarados na prestação de contas, gerando omissão de receitas. Doações financeiras que não transitaram pela conta de campanha através de transferência eletrônica e o valor das sobras financeiras de campanha registrado na prestação de contas não confere com o valor da guia de depósito e a identificação do código do banco e agências relativos à conta bancária e destino de sobra financeira. Então, dessa maneira, eu estou na linha do parecer ministerial, eu estou conhecendo e negando o provimento ao recurso. O voto está disponível. Se tiver algum pedido de esclarecimento, estou à disposição. Doutora Vanessa? Acompanhe. Doutor Antônio Peleja? Com o relator. Doutor Mário Cono? Acompanho. Doutor Jackson Coutinho? Com o relator. Desembargador Marilson? De acordo. Resultado, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento do recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Em mesa. Esse é PJE. 1.4 é o processo PJE 0601-368, também é uma prestação de contas, deputado federal. O requerente é Victório Gali Filho. A relatoria é da doutora Vanessa, a quem passo a palavra.
Ele é 1.4. PJI. Isso. Tá liberado o voto? Só para confirmar. Tá. Trata-se de prestação de contas do candidato Vitório Gale Filho, eleito primeiro suplente de deputado federal do PSL nas eleições 2018. Publicado o respectivo edital, não houve impugnação nas contas por qualquer dos legitimados. A CCEA apresentou relatório preliminar. Devidamente intimado, o candidato se manifestou e juntou documentos. Parecer conclusivo da CCEA pela desaprovação das contas, tendo em vista o seguinte: item 1.1.1, apresentação de relatórios financeiros de doações recebidas mais de 72 horas depois do recebimento da respectiva doação, o que viola o artigo 50, inciso 1 da resolução do TSE. O candidato alega que, a despeito do atraso, enviou à Justiça Eleitoral todos os relatórios financeiros contendo todas as receitas obtidas, juntamente com os respectivos documentos comprobatórios. A CCEA aduz que a apresentação dos relatórios atenua, porém não regulariza. Item 2.1, recebimento de recursos de origem não identificada no valor de R$ 37.500, já que doações com valor superior a R$ 1.064 só podem ser recebidas por transferência eletrônica. O candidato justifica que o doador, Sr. Rudolf Thomas Maria Aeronauts, está identificado por meio do recibo eleitoral. Diz ainda que a doação foi recebida por meio de cheque, cártula devidamente juntada no processo, não restando qualquer dúvida sobre a origem do recurso. Para a CCEA, ainda que comprovada a doação, persiste a impropriedade. Item 2.2, recebimento de recursos estimáveis em dinheiro, o que teria ocorrido sem a devida comprovação. O candidato apresentou o contrato de serviços, a identificação profissional e o recibo do doador. A CCEA aponta a ausência de comprovação de que a doação foi estimada de acordo com o valor de mercado do serviço e que por isso persiste a inconsistência. Item 3.1.4, recebimento de uma doação de recursos estimáveis em dinheiro no valor de R$ 198,00, a qual foi identificada na prestação de contas do também candidato Silvio Antônio Fávero, mas não foi registrada pelo candidato Vitório Gale na presente prestação de contas. O candidato alega que tal doação está embutida na nota fiscal número 400, no valor de R$ 60.000. Segundo a CCEA, persiste a irregularidade de que o prestador não registrou tal doação no SPCE. Item 3.1.5 refere-se à diferença de R$ 1.822 entre os gastos com combustíveis que foram formalmente declarados em R$ 18.000 e as notas fiscais apresentadas no montante de R$ 16.177,60. Aqui eu vou só colocar as inconsistências, tá? A justificativa do candidato está no relatório, mas não vou lê-la. Itens 4.1 e 4.2, recebimento de recursos estimáveis em dinheiro, no valor de R$ 3.000, de Marcelo Joventino Coelho, em data anterior à abertura da conta bancária e não informada na prestação de contas parcial. Item 5.1, neste item questiona-se o gasto da atividade de militância e mobilização da prestadora de serviço Enedir, despesa declarada em 20 de agosto de 2018, no valor de R$ 6.200, sem os respectivos documentos de comprovação do uso do recurso. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das contas, além da determinação de devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 18.000, referentes a recursos do Fundo Especial de Campanha indevidamente utilizados com combustíveis. É o relatório. Essa Procuradoria? Ratifico, senhor presidente, pela aprovação com ressalvas. Ratificado. Retorno a palavra, doutora Vanessa. Sim. No meu sentir, assiste razão ao entendimento da douta Procuradoria Regional, pela aprovação com ressalvas da presente prestação de contas de campanha, o atraso na entrega de relatórios financeiros parciais, bem como o lançamento equivocado no recibo na data de recebimento da doação, são impropriedades meramente formais e não identificam irregularidade material, já que em ambos os casos os recursos arrecadados foram devidamente declarados e comprovados, bastando a imposição da ressalva. Quanto à estimativa feita acerca da doação de serviços advocatícios no valor de R$ 3.000,
supostamente abaixo da tabela da OAB, não vislumbra irregularidade sob o ponto de vista da prestação de contas eleitorais. Foi emitido o recibo e registrada a doação estimável. Ainda que o valor esteja abaixo do previsto na tabela, o fato é que o candidato não gastou recursos financeiros de campanha com o advogado, pois se tratou de uma doação recebida. Não há motivo para supor que o valor abaixo da tabela tenha sido lançado para fins de ocultação de despesa. Quanto à doação recebida por Sr. Rudolf Thomas, de fato, o candidato, desde o início da prestação de contas, identificou o doador, apresentou o recibo da doação e, mais importante, desde logo apresentou a cópia da cártula, o cheque, emitida e assinada pelo próprio doador. O recurso foi depositado na conta corrente de campanha e devidamente declarado. A própria CCIA afirma que foi justificada a inconsistência. Então, neste caso aqui, para mim, só ressalva, porque não foi feita a transferência por... Vou acrescentar isso ao voto, tá? Não foi feita por transferência eletrônica, então merece ressalva. Quanto ao recebimento de uma doação estimável em dinheiro de R$ 198,00, a qual foi lançada nas contas do candidato Silvio Antônio Faveiro, mas não consta na presente prestação de contas, observe que o valor é ínfimo e ainda assim o candidato trouxe aos autos a nota fiscal número 400, dando conta da confecção de materiais impressos para a publicidade da campanha. Ainda que se tenha por não regularizado em propriedade, repito, o valor é irrisório face ao total dos recursos arrecadados. Quanto à não apresentação dos documentos referentes à comprovação da despesa com a senhora Enedir, descrita no item 5.1, a irregularidade representa 0,86% do total dos gastos de campanha do candidato. Por fim, tem-se que o item 3.1.5, no qual, além da diferença entre o valor lançado da despesa com combustíveis e a nota fiscal apresentada, diferença de R$ 1.822, foi detectado que o candidato não apresentou qualquer informação sobre os abastecimentos, quantidades, tipo de combustível, veículos utilizados, condutores envolvidos. A despesa foi contraída com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, R$ 18.000, restando, pois, a irregular a comprovação do gasto de campanha com recursos do Fundo Especial de Campanha. A devolução do Tesouro Nacional é a medida que se impõe. Mas eu já vou botar. Mas não é o caso de desaprovar as contas, como afirmado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, porque a despesa representou 2,5% do total dos gastos de campanha do candidato. Enfim, no que diz respeito às principais informações a serem apresentadas perante a Justiça Especializada, aquelas cuja importância é ressaltada pela legislação, conclui-se que o candidato Vitório Galli cumpriu com suas obrigações legais. Não houve doação de fontes vedadas, não houve doação de origem não identificada, não houve despesa proibida e não autorizada em lei. Não houve extrapolação do limite global de gasto permitido, todos os recursos financeiros em espécie, origem própria, doações de pessoas físicas e financiamento, transitaram pelas contas bancárias. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial e com o fulcro no artigo 77, inciso 2 da Resolução TSE número 23.553, julgo aprovada com ressalvas as contas de campanha do candidato. Determino ao candidato a devolução da quantia de R$ 18.000 ao Tesouro Nacional no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à Advocacia Geral da União para fins de cobrança, tudo em acordo com a resolução do TSE que rege a matéria. É como voto, senhor presidente? Ela está votando pela aprovação com ressalvas, em consonância com o parecer. Algum voto em contrário, eminentes pares? Eu tenho uma dúvida aqui com relação ao item 3.1.5, que eu estava até pesquisando aqui na resolução, com relação à obrigatoriedade do candidato ter que informar na nota fiscal a quantidade de tipo, quantidade de combustível, veículo utilizado, condutor envolvido. Então, e eu pesquisei aqui na resolução, não achei nada que obrigue. Então, eu vou pedir vista do processo para analisar melhor essa questão do item 3.1.5. Então, fica adiada a conclusão em razão do pedido de vista do Dr. Jackson Coutinho. Alguém manifesta ou já vão dar por votado? Se ele trouxer fatos novos, fica à vontade para eventual reapreciação.
Também uma prestação de um PJE, esse aqui é o ponto 1.5, é o PJE 0601-165, também prestação de contas, requerente André Bezerra Vieira, o relator aqui é o doutor Antônio Peleja. Me parece que aqui não foi prestadas as contas, é isso? Sim, senhor presidente, se eu me permitir. Só para o parecer também nesse sentido, né? Para considerar como não prestadas. Vossa Excelência está... é nesse sentido o voto pela não prestação das contas. Não houve prestação. Algum voto em sentido contrário? Então, o tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas da candidata nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 1.6 é o PJE 0601-342, também uma prestação de contas, cargo governador, eleição 2018, requerente é Kellen Arthur Presa Nogueira e Sadia Oliveira dos Santos. Processo que também é da relatoria do Antônio Peleja, e o parecer aqui é pela aprovação com ressalvas das contas. Senhor presidente, o senhor já sintetizou a questão do relatório. Em relação a Kellen Arthur, candidato ao cargo de governador pela rede, não eleito seu vice Sadia de Oliveira. Houve o apontamento de algumas irregularidades. Se o senhor me permitir, eu já passo, após ao Ministério Público, eu já passo a leitura do voto. Em verdade, todas as irregularidades foram sanadas em parte. Tá? A aprovação seria uma aprovação com ressalvas, porque essas irregularidades não tiveram condão de levar à desaprovação das contas. Tá? Então, seria nesse sentido da aprovação com ressalvas, em consonância com o Ministério Público e com o parecer do CCIA também. Então, o voto já está disponibilizado? Está mantido o parecer? Algum voto em sentido contrário? O tribunal, então, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas. Só um pouquinho, porque eu estou no gás. Candidatos nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer. Também do PJE, 1.7, processo 0600-205. Aqui um pedido de regularização de prestação de contas de partido político, o PPS Mato Grosso. O requerente, como dito, PPS. A relatoria também é do doutor Antônio Peleja, a quem passo a palavra. Só perguntar, os votos estão liberados aí? Não? Esse agora não? Não. Então, em relação a esse pedido de regularização de prestação de contas anuais, formulado pelo PPS, as contas do exercício financeiro de 2016, o senhor já me permite que eu já possa fazer o voto? O Ministério Público... O parecer está ratificado, se o senhor já puder resumir. O partido, ele sanou as irregularidades, tá? A CCIA se manifestou nos termos do artigo 59 da resolução que rege a espécie, que é 23464/2015, e em face à apresentação de todos os documentos necessários, a comprovação que não houve movimentação de recursos no exercício em tela, o partido não recebeu recurso do Fundo Partidário em 2016, e a CCIA acata a Procuradoria Regional Eleitoral de igual forma. Portanto, em harmonia com os pareceres mencionados, voto no sentido de deferir o pedido de regularização das contas anuais do PPS-MT, exercício 2016, de cancelamento dos efeitos jurídicos advindo do acórdão 26610, que é a proibição de recebimento do fundo partidário e suspensão do registro do órgão estadual, isso na forma do artigo 59 da resolução 23464 de 2015. É como voto, senhor presidente. Sim, para acolher o pedido.
Senhora eminentes pares, então vou pronunciar o julgamento do pedido. O tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido. Trata-se de prestação de contas de Leonardo Gonzalez de Oliveira Ribeiro, eleito suplente deputado estadual pelo PPS, eleições 2018. Publicado edital, não houve impugnação das contas, a CCIA apresentou relatório preliminar para a expedição de diligências. Devidamente intimado, o candidato apresentou petição escrita e juntou prestação de contas retificadora. Parecer conclusivo da CCIA foi pela desaprovação das contas e relaciona aqui os itens que eu vou deixar de mencionar, mas que estão descritos no relatório. A douta Procuradoria, na segunda página do seu parecer, opinou pela aprovação com ressalvas das contas. Já na página 8 da mesma manifestação, opinou pela aprovação da prestação de contas. Também manifestou pela devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 605, pois tratar-se-ia de uma receita de origem não identificada que teria liquidado a despesa junto à empresa Facebook. É o relatório. Parecer? Senhor presidente, apenas para esclarecer essa aparente divergência no parecer do Ministério Público, de fato, tratando-se de irregularidades de natureza material, quando elas não estão em patamar suficiente para ensejar a reprovação das contas, por consequência lógica, o Ministério Público tem consignado a sugestão de anotação de ressalvas. Contudo, no caso concreto, o total dessa despesa, dessa irregularidade material, ela ficou abaixo de 0,2% do total de recursos despendidos pelo candidato. De maneira que, tratando-se de percentual inferior a 1%, ainda que de natureza material, essa Procuradoria tem simplesmente considerados insignificantes para fins, inclusive, de anotação de ressalvas. Daí porque a conclusão seguiu pela aprovação das contas, aprovação completa. Então, apenas para fazer esse esclarecimento e ratificar a conclusão do parecer escrito. Obrigado. Retorna a palavra a doutora Vanessa. Sim. No meu sentir, as contas merecem aprovação, ainda que com ressalvas. A ausência de registro de algumas despesas nas contas parciais, mas depois constaram na prestação de contas finais, é impropriedade meramente formal e não caracteriza irregularidade material. Em relação ao item 3, quanto à estimativa feita acerca da doação de serviço advocativo, supostamente em desacordo com a tabela da OAB, eu também, como no caso anterior, não entendi por macular que essa irregularidade macula, ou suposta irregularidade macula, a prestação de contas. Ainda sobre o item 3, tem como mera irregularidade formal, passível de ressalva apenas, o fato de que as doações estimadas do serviço de motorista no valor de R$ 750 tenham sido distintas do valor efetivamente pago a alguns motoristas, que foi no valor de R$ 350. Num caso, tratou-se de receita estimada, doação. No outro, a despesa feita regularmente registrada. Não há por que exigir-se identidade de valores, ainda mais se tratando de motoristas diferentes. Quanto ao item 1, ausência de registro de doação estimável recebida do Diretório Estadual do PSDB no valor de R$ 2.116,28, a irregularidade representa 0,47% do total de receitas obtidas pelo candidato. Acerca da questão dos combustíveis, verificou-se que o candidato efetuou
uma compra cuja natureza da operação foi descrita na nota fiscal como venda e entrega futura, tanto junto à VL Duarte Eireli, como também junto ao fornecedor JLM Comércio. Ambas notas fiscais, números 14484 e a 4843, foram trazidas aos autos. A despesa não foi omitida, como bem afirmado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral. Tratou-se de aquisição de etanol de forma antecipada, cujo o quantitativo foi fracionado em tickets ou crédito, operação comum para eleições para o mandato de deputado. Por fim, permaneceu não sanada a questão da identificação na base de dados da Justiça Eleitoral de uma despesa não lançada pelo candidato, a saber, o gasto de R$ 605 junto ao fornecedor de serviço Facebook. Anoto que essa despesa omitida consubstanciou somente 0,14% do total dos gastos da campanha. Todavia, e pedindo vênia ao entendimento da douta Procuradoria Regional Eleitoral, tem para mim que a existência dessa despesa não declarada na prestação de contas não importa no reconhecimento de que tenha havido uma receita de origem não identificada. Não se pode presumir que essa despesa não lançada tenha sido paga com recurso de origem não sabida. O artigo 34 da Resolução TSE número 23.553 diz respeito a recursos e receita que efetivamente ingressaram na campanha e que não foram devidamente identificados na relação de fontes de financiamento do candidato, daí a necessidade de devolução. Tal hipótese, então, não é aplicável quando tenha havido mera falha no registro de uma despesa. Por outro lado, no que diz respeito às principais informações a serem apresentadas perante essa justiça especializada, aquela cuja importância é ressaltada pela legislação, conclui-se que o candidato Leonardo Gonzalez de Oliveira cumpriu com suas obrigações legais. Com essas considerações e com fulcro no artigo 77, julgo aprovada com ressalva as contas de campanha do candidato Leonardo Gonzalez referente ao pleito de 2018. É como voto. Doutora Vanessa, na essência, a senhora está acompanhando o parecer ministerial, né? Também para julgar com ressalvas, aprovada com ressalvas. Algum voto em sentido contrário, eminentes pares? Então, fica assim, o Tribunal por unanimidade aprovar com ressalva as contas do candidato nos termos do voto da doutora relatora em dissonância parcial. Só porque só nesse ponto. Não fica dissonância total, só dissonância parcial com o parecer ministerial. Ainda PJE 1.9 é um pedido também de regularização de contas do Podemos. A doutora Vanessa também é relatora. E a manifestação aqui é pelo deferimento do pedido de regularização. Se Vossa Excelência quiser resumir, senhor sintetizar, presidente, pode ficar à vontade. Tanto a CCIA como o Ministério, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestam pelo deferimento, e eu estou acompanhando ambos. Está acompanhando. E o voto está disponibilizado. Nesse sentido, né? Algum voto em sentido contrário? Então, o Tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de regularização das contas no termo do voto da doutora relatora em consonância com o parecer ministerial. O 1.10 é o PJE 0601-598, é uma prestação de contas, o candidato é Nataniel Nazareno Ferreira. O parecer aqui é pela desaprovação das contas e o relator é o doutor Ricardo Almeida. Senhor presidente, se o Ministério Público mantiver o mesmo parecer, eu estou na linha do parecer ministerial, estou julgando desaprovadas as contas. Algum voto em sentido contrário, eminentes? O tribunal, então, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Doutor Peleja, se o senhor puder julgar em bloco, nós temos também aqui 2 PJE de vossa relatoria, é o 1.11 e o 1.12. O 1.11 é o 0601-141, é uma prestação de contas, e o 0601-151 também é prestação de contas. No 1.11, o requerente é Donizete Cordeiro dos Santos, e no 1.12, requerente Francisca Lourenço Paixão. A constatação do CCIA pela inexistir irregularidades em ambos, e o parecer de ambos
Também é no mesmo sentido, né, doutor procurador? O senhor está mantido os pareceres em ambos. Se Vossa Excelência puder resumir, já está. Portanto, senhor presidente, a aprovação sem ressalvas. Está votando em consonância. Sim. Então, eu já vou pronunciar o resultado para ambos. O 1.11 e 1.12, o tribunal, por unanimidade, aprovou as contas dos candidatos nos termos do voto do outro relator e em consonância com o parecer ministerial. Administrativo físico. Esse aqui é um administrativo físico. Ah, tá. Revisão de eleitorado. É o 2.8, processo 4126. Revisão do eleitorado, processo administrativo, coleta de dados biométricos, 32ª Zona Eleitoral. O parecer aqui é pela homologação da decisão do juiz eleitoral ACOR, que determinou o cancelamento das inscrições eleitorais relacionadas na respeitável sentença. É da relatoria, esse feito da relatoria da desembargadora Marilce Andrade, na condição de substituta na corregedoria, a quem passo a palavra. Senhor presidente, se me permitirem resumir, trata-se de revisão do eleitorado pela coleta de dados biométricos de Cláudia, 32ª Zona Eleitoral. O parecer atestou observância das formalidades legais. Atualizar seu limpador Android agora, o seu celular poderá ficar mais lento e consumir a bateria mais rápido. Desculpe. Então, o parecer ministerial atestou a observância das formalidades legais e eu, lendo a ementa, digo: revisão de eleitorado com coleta de dados biométricos, regularidade dos trabalhos, homologação. É de ser homologada a revisão de eleitorado se regulares seus trabalhos. Essa é a conclusão, senhor presidente. Algum voto em sentido contrário? Temos, então, o tribunal, por unanimidade, homologou a revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos do município de Cláudia, no termo do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Ah, tá. Esse aqui. Senhor Eminentes Pares, nós temos aqui um processo administrativo que é um pedido de aposentadoria de um servidor. O interessado chama-se Martin Klein, da minha relatoria, e segundo as anotações dos setores competentes, tanto da Seção de Direitos e Aposentadorias, a SDAP, constata-se no bojo desse procedimento que o servidor preenche satisfatoriamente todos os requisitos constitucionais previstos. Ele já tem mais de 65 anos de idade, tempo de contribuição, tempo de permanência na carreira, tem mais de 5 anos, tem tempo de serviço público com mais de 10 anos, e em razão de satisfazer todos os requisitos legais, eu estou aqui trazendo um voto no sentido de conceder a aposentadoria a esse servidor, uma vez preenchido todos os requisitos legais. Se tiverem alguma dúvida, algum... Infelizmente, mais um que nós estamos perdendo no nosso exército, já bastante desfalcado. Então, fica resolvido que o tribunal, por unanimidade, concede, com fundamento na Constituição Federal, artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, a linha B, o benefício de aposentadoria voluntária proporcional por idade ao servidor Martin Klein, no cargo de técnico judiciário, apoio especializado de educação do quadro permanente desse tribunal, com efeitos a partir do dia 1º de junho de 2019 e da publicação do ato no Diário Oficial da União. Temos também 1.14, é um processo administrativo que é o projeto da nossa biometria 2019-2021. Teremos revisões biométricas em 13 localidades, incluindo 3 sedes de zonas eleitorais. Como dito, nós estamos aqui dando continuidade, né? Já o processo de biometria já foi implementado em grande parte na gestão anterior, inclusive nos maiores centros, e agora nós vamos ter que voltar nossos focos aqui para os lugares mais distantes. E nesse contexto, eu estou destacando que nessa etapa tem por objeto a realização de revisão eleitoral com a coleta de dados biométricos nos municípios de Cotriguaçu, essas serão as localidades, né?
Cotriguaçu, Porto Alegre do Norte, Vila Rica, Santa Rita do Trivelato, Alto Garças, Dom Aquino, Alto Taquari, Paranaíta, Tapurá, Matupá, Nova Olímpia, Jucimeira e Itiquira. A diretoria-geral sugeriu a substituição do município de Marcelândia pelo município de Matupá em razão dos fundamentos ali declinados. A DOTA, a Corregedoria Regional Eleitoral, manifestou-se pelo acolhimento das proposições apresentadas pelas unidades desta Corte, determinando, por conseguinte, a elaboração de minuta de resolução contendo instruções para a execução das referidas revisões. E essa minuta, ela está inclusa, né, Fernando? Está inclusa aqui. Então, esses vetos vieram para o meu gabinete e esse aqui, então, é o breve relatório. Eu estou aqui diante da necessidade e da urgência que temos que empreender nesta tarefa ingente que nós temos que enfrentar. Nós temos aqui uma minuta de resolução e, basicamente, ela segue as mesmas proposições que foram feitas nas anteriores, apenas adequando a questão das peculiaridades. Eu estou, então, pugnando pela aprovação dessa relação de cidades, de zonas eleitorais, que serão objeto dessa biometria e revisão de eleitorado. E eu consulto aos eminentes pares se há alguma dúvida, algum esclarecimento, algum questionamento. Não havendo, então, pronuncio que os membros do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, por unanimidade, aprovar o normativo que expede instruções para a revisão do eleitorado com coleta dos dados biométricos dos municípios já citados anteriormente, nos termos do voto desta presidência. Eu vou pedir rapidamente, seja impresso, né? Já está colhendo ali, imprimindo. Eu pedi para que os eminentes pares assinem, porque nós temos urgência de implementar essa tarefa. Se os senhores puderem assinar. E, na sequência, já por economia de tempo, já declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.